Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Futebolizando. E hoje a gente vai para mais um episódio do nosso quadro Opinião Futebolizando. E hoje a pergunta é o seguinte: a seleção brasileira está entre as favoritas para conquistar a Copa do Mundo de 2026? Quer saber a resposta? Logo depois da vinheta. Bom, de início, a resposta, na minha opinião, é não. Claro, mas calma, que tem vários fatores que eu vou explicar nesse vídeo que me levam a essa resposta. Mas antes, deixe seu like, já se inscreva, deixe o like logo no início do vídeo, se inscreva no canal, ajude o Futebolizando a crescer, esse projeto que está indo muito bem, e eu conto com seu apoio para ajudar o Futebolizando a crescer ainda mais. E o primeiro fator que me leva a achar que o Brasil não é favorito a conquistar a Copa é justamente todo o ciclo pré-Copa do Mundo. Lá atrás, em 2022, quando o Brasil foi eliminado para a Croácia, era de conhecimento que o técnico Tite não iria mais continuar no comando da seleção. E de lá para cá foram uma sucessão de instabilidade, tanto institucionalmente quanto olhando para dentro do campo. Fora dele, trocas de presidente, todo aquele escândalo que a gente já está acostumado com a CBF. E dentro dele, 4 técnicos ao longo do ciclo: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e agora o Carlo Ancelotti, que está aí há pouco mais de um ano. Técnicos, alguns de qualidade bem questionável, como por exemplo, o Ramon Menezes, que não tem um currículo de treinador, muito menos de um treinador de seleção. Fernando Diniz ainda era muito precoce e Dorival Júnior por ter sido o nome do momento, mas a gente sabia que tinha suas limitações para ser um treinador da seleção. O Carlo Ancelotti chega e tem esse período muito curto, pouco mais de um ano para treinar a seleção. E nesse meio tempo, resultados vexatórios, como por exemplo uma derrota para a Bolívia, uma eliminação vexatória para a seleção do Paraguai na Copa América, atuações muito questionáveis da seleção. Até quando ganhava, a gente via uma seleção que não apresenta um bom futebol, uma seleção que ainda tem muitas dificuldades durante o jogo. O ciclo pré-Copa ele foi tão conturbado que em determinado momento chegamos até a achar que a seleção poderia ter ficado de fora da Copa. O Ancelotti chega e dá ali aquele mínimo ajuste e a seleção consegue classificar, mas ainda mostra um alto e baixo muito grande dentro deste ciclo. Claro, teve seus momentos que a gente começou a ter um pouco de esperança, que foi num recorte muito curto de 2 jogos contra Inglaterra e Espanha, mas não chegou a evoluir. Tanto é que o Dorival Júnior é demitido depois, logo pouco depois daqueles jogos, depois da eliminação para o Paraguai. Então, esse período pré-Copa, todo esse ciclo que é o ideal para você ir ajustando seu time, sua seleção, ajustando as ideias táticas, conhecer os jogadores da seleção, foi muito ruim. E se a gente comparar a de outras seleções, fica muito discrepante e fica muito difícil acreditar que esta seleção conseguirá chegar ao título da Copa do Mundo. E um assunto ele vai puxando o outro. O Ancelotti tem um pouco mais de um ano na seleção, é um período muito curto. É claro que a gente sabe que já vimos exemplos em Copas onde o treinador assume ali há meses, há 2, 3 meses da Copa e vai bem, como foi o exemplo de Marrocos, que é um dos adversários do Brasil. E a gente vai falar sobre isso também já já. Mas a seleção a gente sabe que é outro nível de exigência, é um nível bem mais acima do que várias seleções ou do que a maioria das seleções. Então o Ancelotti teve um período muito curto para colocar a casa em ordem, Claro, ele consegue ainda levar a Copa, tem bons resultados, mas no quesito de atuação ainda está bem abaixo. E o que sintetiza e enfatiza tudo isso é que no último amistoso contra
Egito, faltando ali menos de uma semana para a Copa, ele ainda não tem ideia, tem várias dúvidas, vamos dizer assim, em relação ao time que vai jogar a estreia da Copa. E não são dúvidas de uma, duas peças, são dúvidas dentro do próprio esquema tático. Entrar com meia como o Paquetá, ou então entrar como um atacante mais de velocidade, né, como o Luiz Henrique ou Martinelli. Dúvidas ali no meio campo, no esquema, um 4-2-4, um 4-3-3, a gente percebe a dúvida que ele ainda tem dentro dos mecanismos de jogo da seleção. Outro fator que sintetiza isso é a escolha do substituto do Wesley, quando naturalmente poderia ser um lateral da posição, um cara que vai chegar e vai jogar na lateral, ele troca por um volante que é o Ederson. Pra gente que vive, né, que acompanha diariamente o futebol, ele passa a mensagem pra gente de que tá tentando consertar um erro de convocação. E, ao meu ver, esse erro de convocação passa muito por ter um curto período à frente da seleção, ter treinado pouco esse time. É claro, a gente vai olhar que é um ano, mas um ano para seleções são poucos jogos. Então, faltou ainda ter essa estrutura de time, faltou essa estrutura de tempo. Se a gente comparar com outras seleções, como por exemplo a Argentina, que tem seu treinador há mais de 4 anos, é mais do que um ciclo. França, muito mais tempo, são quase 10 anos, são mais de 10 anos na verdade, de Deschamps à frente da seleção francesa. Então, o curto período também é um dos fatores que prejudicam a seleção. Outro ponto que a gente tem que olhar também é para dentro do grupo do Brasil. E para a gente olhar para esse grupo, a gente tem que fazer um rápido exercício, que é esquecer a história e focar no momento atual. Claro que se a gente for comparar a história, é irrelevante ficar falando aqui, né? A gente sabe da história do Brasil, sabe das 5 Copas e tudo que é maior do que qualquer outra seleção mundial. Mas a gente tem que olhar para o momento. E o momento de Marrocos e Escócia, principalmente essas duas, né? Já que o Haiti, com todo respeito à seleção e aos jogadores, é jogo para o Brasil fazer saldo mesmo, fazer um saldo de gols. A gente tem que olhar para Marrocos e Escócia, que hoje não são mais como eram antigamente. São duas boas seleções. Claro, tem suas limitações, tem ainda... não é um grupo repleto, mas tem bons valores individuais. Marrocos tem jogadores como o Hakimi, que dentro, né, do seu clube já virou lenda. É um dos 2 melhores laterais do mundo, ali ficando na dúvida com o Nuno Mendes de Portugal, seu companheiro de equipe. Você tem um bom meia como é o Brahim Dias, você tem um grande goleiro como o Bono. Então, é uma equipe de valores individuais muito interessantes, assim como a Escócia. A Escócia tem grandes jogadores, como por exemplo o Robertson na lateral, que há algum tempo atrás esteve no posto que é o Hakimi hoje, né, de estar ali entre os melhores laterais do mundo, é lenda no Liverpool. A gente tem jogadores como o McTominay, que faz ali há 3, 4 temporadas é um dos melhores jogadores do futebol italiano, tendo até ganhado o prêmio de melhor jogador do campeonato italiano pelo Napoli. Então, tem também o McGinn, que acabou de ser campeão europeu com o Aston Villa. Então, assim, são 2 seleções de bons valores individuais e bons times bem treinados. Então, a gente tem que olhar para isso também. Marrocos, por exemplo, tem um ciclo de Copa melhor do que a própria seleção brasileira. Marrocos foi vice-campeão, foi semifinalista da última Copa do Mundo e um ciclo melhor que a seleção. Teve aquela polêmica sobre a Copa Africana de Nações, mas eles são campeões. Então, a gente tem que olhar também para o grupo do Brasil. Eu acho muito difícil o Brasil ser eliminado na fase de grupos, mas a gente tem também que fazer esse exercício porque são 2 grandes seleções, vão ser 2 grandes adversários para a seleção brasileira dentro do grupo. Então é bom ter esse sinal de alerta ligado. E o último ponto para mim
é que existem algumas seleções que estão bem à frente do Brasil nesse ranking de favoritos. Esses dias vai sair um vídeo bem detalhado sobre quais são essas seleções, mas eu vejo 4 a 5 seleções que ainda estão à frente do Brasil, por conta de ter um elenco bem estrelado, ou por ter trabalhos melhores que o Brasil. Vai sair um vídeo, né, bem detalhado, como eu disse, mas eu vejo que essas seleções ainda estão um pouco à frente do Brasil e que na hora das decisões conseguem ter mais recursos, vamos dizer assim, um melhor jogo coletivo, melhores peças, bem à frente da seleção brasileira. E esse foi o nosso Opinião Futebolizando de hoje. Lembrando que esse é um daqueles vídeos que podem envelhecer mal, a depender do que acontecer na Copa. Mas como eu disse, né, minha opinião é aquilo que eu vejo, que eu sinto em relação à seleção brasileira. E se você concordar ou discordar, pode deixar aí nos comentários o que você acha, a sua expectativa para a seleção na Copa. Se você acha que o Brasil pode conquistar o Hexa, se você vê o Brasil muito distante de algumas seleções, fique à vontade, comente, compartilhe, ajude o Futebolizando a crescer, siga o Futebolizando no Instagram, e é isso, até a próxima e fui!